Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu não sei se eu que sou pequeno ou se é o púlpito que é muito alto. Ah, tá. É o púlpito que é alto, não sou eu que sou pequena. Amém? Feliz de estarmos aqui, irmãos, para adorar e bem dizer o nome santo do Senhor. Abramos nossa Bíblia em Isaías, capítulo de número 5. Antes eu tinha uma mania que eu sempre pensava que por ser culto de senhoras, nós deveríamos falar somente sobre mulheres. E se fosse culto de varões, era somente sobre homens. E se fosse de jovens, era somente sobre jovens. Só que aí eu percebi que quando nós estamos no culto que é departamento de senhoras, tem todos. Tem varões, tem jovens, tem senhoras. Então nós não precisamos voltar a palavra somente para as mulheres. Porque o culto é adoração a Deus. É somente departamento feminino na direção. E todos vão estar para ouvir a palavra. Amém? Isaías capítulo de número 5. Amém? E vamos ler. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Amém? Podeis assentar nessa noite adorando o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. O pastor Adriano não pôde me acompanhar hoje porque eles estão no evento de varões ali na sede, mas hoje me acompanha a missionária Lucinéia e a diaconisa Helena. Agradeço a Deus pela vida delas, agradecendo também a pastora Eliana, o pastor Cairo, por sempre estar nos convidando e nos honrando em estar aqui. Eu vou falar rapidinho em algo que a diaconisa Jane falou aqui em Provérbios 31, que muitas vezes nós olhamos para o versículo de Provérbios 31, 10, e nós mulheres achamos que nós não nos encaixamos nesse texto. E eu fiquei impressionada hoje, porque na maioria dos cultos de mulheres que eu vou ministrar, de homem tem o porteiro e o sonoplasta. E hoje, por incrível que pareça, tem muitos homens aqui. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Mas eu não posso deixar de falar que a mulher ela não é o sexo frágil, como as pessoas costumam dizer. Nós somos mais fortes do que muitas pessoas pensam. E eu começo a imaginar, eu vivi isso e eu falo por experiência própria. Nós mulheres, quando a gente acorda, nós somos a mulher de Provérbios 31, por quê? Provérbio 31 vai dizer que aquela mulher ela levanta cedo, vai fazer os seus afazeres, pega a sua linha, vai costurar, vai cuidar das crianças, vai cuidar do esposo, vai cuidar da casa, vai cuidar da fazenda. E qual de nós mulheres que não fazemos isso? Quando nós não sairmos para trabalhar fora, tem as que ficam dentro de casa, que trabalha mais do que quando vai sair fora. E eu comecei a pensar esses dias, nós mulheres quando nós acordamos, aí nós pensamos já, eu vou lavar louça, eu preciso pôr a roupa para bater, eu preciso fazer almoço, eu preciso tirar a carne do congelador, tem que pegar as crianças na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando o homem levanta, o que ele faz? Ele escova o dente. Depois que ele escova o dente, ele vai pensar que blusa ele vai vestir. Depois que ele veste a blusa, ele vai pensar qual calça ele vai colocar. Enquanto nós já meditamos na cabeça o que nós vamos fazer o dia inteiro. Então a mulher ela não é o sexo frágil. A mulher ela pode estar com 40 graus de febre, que ela está fazendo tudo. O Adriano estava tossindo ontem, ele estava gemendo que parecia que ele ia morrer. Eu falei, meu bem, o que você tem? Ele, eu estou tossindo. Aí nós somos sexo frágil? Não, nós somos fortes. E você se encaixa sim em Provérbios 31, 10. Nós somos mulheres virtuosas. E eu olho para a pastora Eliana e falo, mulher virtuosa, quem achou? O pastor Cairo achou ela. E nós precisamos entender que nós somos sim mulheres virtuosas. E o Senhor nos escolheu. Então tira isso da cabeça. Mulher do sexo frágil, não. Nós somos fortes, além do que imaginamos. Nós cuidamos do nosso lar, nós cuidamos do nosso marido, nós fazemos os nossos afazeres e ainda pensamos, à noite nós temos culto, à noite nós vamos adorar o Senhor e nós somos virtuosas. Então, quando alguém pensar em falar, nossa, você não fez nada hoje? Fala, eu não vou nem pensar no que eu fiz hoje, porque eu sou tão forte, eu sou tão virtuosa, que eu não quero nem pensar. Então, você é mulher virtuosa. Amém? Agora, vamos entrar no texto de Isaías 5, que o Senhor falou muito ao meu
coração sobre isso e eu indaguei com Deus se realmente era isso. Eu indaguei e Deus falou, é isso. Porque, irmãos, é um texto muito lindo. E quando a gente senta para ler esse texto, meu Deus, Isaías aqui ele vai relatar o cuidado do Senhor para com a vinha. O cuidado do Senhor com essa vinha é tão incrível que eu fiquei meditando e falando, meu Deus do céu, o que é que eu faço na obra? O que é que eu estou produzindo na obra do Senhor? O que é que eu estou fazendo na obra do Senhor? Que fruto realmente eu tenho feito na casa do Senhor? Qual o fruto que eu tenho deixado na casa do Senhor? E Isaías começa a relatar nessa parábola que Deus tem um cuidado com essa vinha. E o verso de número 2 vai dizer, e a cercou. Eu anotei algo aqui que me chamou muita atenção. Deus está falando aqui sobre o povo de Israel, sobre o investimento que ele faz sobre o povo de Israel. E o texto vai dizer, e a cercou e a limpou das pedras. Quando se diz cercou, ele fez uma cerca em volta da vinha para que nenhum animal viesse atacar, para que ninguém viesse entrar para derrubar. Só que o interessante é porque aqui o relato é da vinha, mas ele está falando do povo de Israel. E eu começo a trazer para nós nessa noite. Eu imagino o cuidado que o Senhor tem sobre nossas vidas. Só que o interessante é que Deus faz tudo isso. Ele limpa as pedras, ele coloca uma torre de vigia. Alguém para vigiar. Alguém para estar comandando, alguém para estar olhando e ver o que vai acontecer. Só que o interessante, irmãos, é que Deus faz tudo isso. E a expectativa de Deus é o quê? Que dê frutas boas. Que dê uvas boas. Que dê frutos bons. Só que o que dá? Frutas ruins. Uvas ruins. Uvas azedas. E o Senhor falou tanto ao meu coração sobre isso, trazendo para a gente qual tipo de fruto nós estamos produzindo dentro da igreja. Que tipo de frutos nós estamos produzindo dentro da igreja. E eu começava a imaginar, porque o Senhor ele tem todo o cuidado de colocar uma cerca. Ele tem todo o cuidado de nos proteger. Ele começa a tirar todas as pedras ruins, tudo que é ruim, ele começa a limpar aquela terra. E o interessante é porque é uma terra fértil. Agora eu começo a imaginar como é que uma terra fértil vai produzir frutos ruins. Aí eu começo a imaginar o pastor Cairo saindo para evangelizar. O pastor Cairo traz para a igreja. O pastor Cairo limpa os carrapichos. O pastor Cairo cuida. O pastor Cairo instrui como é que tem que ser feito. E no final, nós produzimos frutos ruins. Nós produzimos não aquilo que o Senhor estava esperando. O que Deus está esperando aqui, nessa vinha, são frutos bons. E eu começo a imaginar o cuidado de Deus para com a nossa vida. O cuidado que Ele tem comigo e com você. E o que é que nós estamos produzindo dentro da obra do Senhor. O que é que nós estamos colocando dentro da obra do Senhor. Porque aqui é o próprio Deus que está falando. E o interessante desse texto, irmãos, é que quando o Senhor começa a falar, Ele começa a falar, que mais podia fazer eu? E a gente começa a meditar para nós. Será que eu estou produzindo aquilo que o Senhor quer? Será que toda a instrução que eu tive do Senhor, da Bíblia, do meu pastor, eu estou produzindo aquilo que Ele esperava? Todo o investimento que Deus colocou nessa vinha era para ter vindo os melhores frutos, porque é o próprio Deus que está guardando essa vinha. É o próprio Deus que está cuidando. É o próprio Deus que está investindo nessa vinha. E nós começamos a imaginar, eu comecei a pensar, falar, meu Deus, o que eu estou produzindo na obra do Senhor? E o interessante é porque quando o Senhor começa a ver os frutos que vêm, o que Ele diz? Eu vou tirar a proteção. Eu vou tirar a torre de vigia. Agora é muito interessante porque a gente pede ao Senhor, Senhor me guarda, Senhor me livra, Senhor me protege. Eu quero tudo isso, eu quero a proteção do Senhor, mas eu não quero o protetor. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero o dono da bênção. Eu quero que o
Senhor me protege, eu quero que o Senhor me guarda, mas eu não quero estar nos cultos. Eu quero que o Senhor me livre de todo mal, mas eu não quero participar da escola dominical. Eu quero receber toda a proteção do Senhor, mas eu não quero contribuir na obra. Eu quero receber todo o cuidado, todo o investimento que o Senhor tem de melhor na minha vida, mas na hora de produzir na obra do Senhor, eu não quero produzir. E o Senhor falava ao meu coração que quando Ele tirar a proteção, aí a coisa vai estreitar. Porque Israel foi assim. Quando Nabucodonosor invade Israel por 2 vezes, foi porque não tinha mais a proteção do Senhor. E nós precisamos da proteção do Senhor e do protetor. Nós precisamos das bênçãos do Senhor e do abençoador. E nós precisamos estar produzindo frutos bons na obra do Senhor. Nós precisamos produzir frutos bons na obra do Senhor. E eu começo a imaginar que tipo de fruto eu produzo. E querendo ou não, às vezes tem pregador que tem essa mania de falar, lá na igreja de fulano de tal é assim, aqui não, irmão, em todas as igrejas. Lá no fulano de tal, aqui na sede, em todas as igrejas é assim. Só tem fruto ruim. Aí nós começamos a imaginar, mas como é que eu sei que eu sou fruto ruim? Fruto ruim é aquele que só gosta de fofocar. Fruto ruim é aquele que só gosta de falar mal do pastor. Fruto ruim é aquele que é rebelde. Fruto ruim é aquele que é desobediente. E nessa noite nós precisamos ser obedientes ao Senhor, porque Ele está aqui com uma proteção para nossas vidas. Ele está aqui para nos proteger. Aí que adianta ter dom, mas é fofoqueiro? O que adianta ter dom, mas é rebelde? O que adianta ter dom, mas fala mal de todo mundo? É em vão. É ter dor em vão. E nós precisamos aprender a exercer a obra do Senhor e a entregar os melhores frutos que há na obra do Senhor. Aí eu levei lá em Lucas 13, quando vai dizer da parábola da figueira estéril. Irmãos, é muito interessante. O verso 7 vai dizer: e disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não a acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Aí olha só, e respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que escave e esterque, e se der fruto ficará, se não der fruto pode cortar. Irmãos, é muito forte. São 3 anos que ele vai àquele lugar e a árvore não dá fruto. Como é que eu estou na igreja por 3, 4 anos e não dou um fruto bom? Como é que eu congrego por 10 anos e eu não dou um fruto bom? Só que o interessante é que o pastor Caio ainda chega e fala: não, Senhor, deixa mais um ano. Vamos dar mais uma oportunidade. Vamos dar um cargo para ver se melhora. Vamos deixar na porta para ver se dá frutos. Vamos deixar na missão para ver se dá fruto. Vamos deixar na liderança de varões para ver se dá frutos. Vamos deixar na liderança de senhoras para ver se dá frutos. Se não der, aí a gente corta. Mas o pastor ainda dá mais oportunidade. E muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós queremos ficar sentado num banco a qual o Senhor nos chamou para dar frutos, para distribuir frutos. Só que nós queremos ficar sentados no banco. E a oportunidade, ela é lançada. A oportunidade, ela está lançada para nós. E nós precisamos fazer, porque nós temos que dar frutos bons. Nós precisamos dar frutos bons. Aí o texto continua, o verso de número 4. Verso de número 3. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a vinha. Olha o que Deus está falando. Ele pede para as pessoas que venham julgar ele e a vinha. E o verso de número 4 vai dizer: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Agora eu imagino Deus falando isso para mim e para você. Que mais eu preciso fazer para você entender que eu quero te usar? Que mais o Senhor precisa fazer para nós entendermos que Ele nos escolheu para fazer a obra?
E eu começo a pensar Deus falando o que mais eu preciso fazer, porque Ele cerca, Ele dá proteção, Ele cuida, Ele coloca numa terra fértil, e o que mais Ele precisa fazer para a gente aprender a dar frutos bons. Se a gente for olhar, irmãos, é uma terra fértil. E se a gente for analisar, aqui é uma terra fértil. Aqui é uma terra que tem palavra. Aqui é uma terra que tem adubo. Aqui é uma terra que tem grama verde, que não tem necessidade de ser desobediente, que não tem necessidade de ser rebelde, mas temos a necessidade de dar frutos bons, de construir com frutos bons. E nessa noite é isso que o Senhor quer de nós, frutos bons. Frutos a qual o Senhor olha e fala, aquele ali é incrível. Porque a gente tem que pensar assim, irmãos. Quem olha igual, todo mundo gosta de manga. Se você vê um pé de manga cheio de manga, você vai querer uma fruta. E o nosso desejo é o quê? Que ela esteja boa, por dentro e por fora. Só que às vezes nós olhamos para um fruto que está tão perfeito fora, tão bonito, tão arrumadinho, mas quando nós abrimos, está estragado. E quando o Senhor escolhe, quando o Senhor quer e quando o Senhor cuida, Ele tem que ser perfeito, Ele tem que ser bom por dentro e por fora. E quando é que fala que o Senhor tirou a terra, tirou as pedras, eu começo a imaginar que o Senhor está tirando toda a sujeira que há naquele lugar. E hoje eu ouvi algo que é interessante. Uma irmã conversando comigo e ela falando que estava no culto, só que ela estava com aquela coisa dentro dela, com a pastora dela. E ela falou que começou a orar ao Senhor que ela não queria isso. E quando ela chegou no culto, ela pegou o microfone e falou para a pastora dela, pastora, eu estou aqui à disposição. O que você precisar, eu estou aqui para fazer a obra. Eu preciso fazer a obra porque eu preciso me posicionar. E ela falou que quando ela terminou de falar isso, ela falou que sentiu aquela leveza dentro do coração dela, porque ela sabia que tinha sujeira lá dentro e ela precisava tirar. E naquele dia ela falou que quando a pastora pegou a oportunidade chorando, falando que Deus também tinha falado com ela, ela falou que viu uma nuvem preta saindo de cima da igreja. E muitas vezes nós temos que tirar algo que está dentro do nosso coração e nós achamos que não é nada. E a limpeza que fala aqui dessa terra é isso. O Senhor começa a tirar todo o entulho, tudo aquilo que não agrada a Ele. E nessa noite Ele quer fazer isso comigo e com você. Tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, todo o entulho, para que nós venhamos oferecer a verdadeira adoração ao Senhor. E nós precisamos oferecer ao Senhor a verdadeira adoração. E o contexto continua. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada. Aqui ele está falando que ele vai tirar a proteção. Ele vai tirar a proteção, ele vai tirar a barreira para que seja pisada, para que seja destruída. Porque o povo de Israel não queria obedecer. O povo de Israel era um povo rebelde, era um povo desobediente. E o Senhor Deus não sabia mais o que fazer, porque o que ele podia fazer, ele fez. E mesmo assim, as pessoas não se consertavam. E chegou a hora de nós entendermos que o Senhor está nos colocando de pé para gerar frutos bons. O Senhor está nos levantando para gerar frutos bons. Que nós venhamos gerar aquilo que o Senhor quer sobre o nosso coração. Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que eu quero. Eu quero obedecer ao Senhor, mas da minha forma. Tem que ser da minha forma. Se não for da minha forma, fica difícil. O interessante é porque quando Deus fala com Abraão para ele sacrificar o filho dele, olha só como nós temos que fazer as coisas diante do Senhor. Quando Deus faz isso, o que ele faz? Ele fala para Abraão que vai mostrar o monte a qual ele tem que fazer isso. Ele mostra para Abraão, e o que Abraão faz? Abraão vai no monte que Deus mandou. Porque se Abraão vai em um outro lugar onde Deus não mandou, Isaac morria. Nós precisamos obedecer a Deus no lugar aonde Ele manda nós obedecer. Porque se nós não formos para o lugar aonde Ele mandou, o nosso Isaac morre. Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque Ele mostra o lugar. Ele fala onde você vai dar frutos. Ele fala onde você vai produzir. Ele precisa dessa produção. E nós precisamos mostrar os nossos frutos
aonde nós estamos. Pastora, mas como é que eu mostro meu fruto se eu só sou líder de senhora? Mostre o seu fruto na liderança das senhoras. Mostre o seu fruto na liderança dos varões. Mostre o seu fruto na liderança das crianças. Mostre o seu fruto limpando a igreja. Mostre o seu fruto na porta, pegando o nome dos irmãos. Porque não é o lugar, é você que faz a diferença. Não é o lugar que vai te fazer diferente. É você que vai ser diferente no lugar onde Deus te colocar. É o lugar onde Deus te colocar que você vai gerar o fruto que Ele quer. É no lugar que Deus te colocar que você vai mostrar o fruto verdadeiro que Deus colocou na sua mão. Só que às vezes nós queremos escolher lugar. Só que às vezes nós queremos escolher culto. Só que às vezes nós queremos escolher consagração. E às vezes é o culto que você escolhe para não vir que Deus vai gerar o melhor fruto da sua vida. Só que aí nós queremos perder. Só que às vezes é na escola dominical que você não quer vir que o Senhor vai gerar o melhor fruto na sua vida. Então nós não podemos perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Abraão teve a oportunidade e ele fez o que Deus mandou. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor manda. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Nós não seremos crentes rebeldes. Nós não seremos crentes desobedientes. Nós seremos frutas. Nós seremos frutos. Nós seremos frutos e frutos bons. Frutos a qual o pastor pode olhar e falar: a irmã está de pé, ela pode fazer a obra, porque eu conheço os frutos que ela tem dado. A qual a pastora pode olhar e falar: a irmã, ela pode ir, porque eu conheço os frutos que ela tem dado. Eu conheço o que ela tem contribuído. Eu conheço o que ela tem feito. E são frutos bons. E nós precisamos estar aqui abraçando os nossos pastores para fazer aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Que nós venhamos entrar dentro dessa palavra, irmão, e entender que o Senhor está nos protegendo de tudo. Porque muitas vezes nós nem percebemos, mas nós saímos de manhã para trabalhar e falamos: Senhor, nos leva e nos traz. Quantas vezes o Senhor nos leva e nos traz, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer quando chegamos em casa. E quantos livramentos o Senhor nos dá, porque é Ele que está nos protegendo. Ele cerca a nossa vida e vai nos guiando. Ele cerca a nossa vida e vai nos levando. Ele coloca uma torre de vigia na sua direção e te leva aonde você vai, aonde você volta. Ele nos guarda em todos os momentos e nós precisamos agradecer ao Senhor por isso. Nós precisamos agradecer ao Senhor por isso. Que nós venhamos entender que nós temos a terra fértil. Nós só precisamos produzir, irmãos. A terra já tem. Agora nós precisamos plantar as sementes boas e produzir frutos bons. O interessante é porque quando Deus ele prepara toda essa terra, Ele coloca até o lagar. Porque a intenção dele é o quê? Produzir. A intenção dele é essa, produzir. E nessa noite ele fala, ele coloca uma torre de vigia aqui, ele coloca um lagar aqui também, e nós vamos produzir na obra do Senhor, nós vamos produzir para a obra do Senhor, e nós vamos produzir frutos bons, nós vamos plantar as sementes e vamos produzir frutos bons. Que nós venhamos colocar isso dentro do nosso coração, que nós precisamos produzir frutos bons. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos? Como é culto de senhoras, departamento de senhoras, eu queria pedir às irmãs que viessem aqui na frente, nessa noite, para a glória do Senhor, com a permissão